Aleluia, irmãos, nós nesses últimos meses, nós temos falado muito sobre essa vida alinhada e dirigida pelo próprio Espírito Santo. E realmente, se nós queremos desfrutar de uma vida abundante, de uma vida do fluir do Espírito Santo, nós temos que estar alinhado a esse propósito, alinhado a essa direção. Então, nós precisamos estar abertos para que haja transformação em nós, para que possamos desfrutar dessa vida abundante que Deus tem para nós. Mas uma coisa que nós precisamos entender e compreender, que o cristianismo não é uma religião. Porque religião é as pessoas tentando de uma maneira agradar a Deus. Mas o cristianismo é totalmente ao contrário. É Cristo mostrando o quanto Ele te ama. Você sabe, o problema da religião é que tem muitos crentes ou muitas pessoas que estão presas nela. E eles acabam saindo da igreja. Pastores que vivem em depressão porque, você sabe, a pregação deles por algum momento é até honesta. Tentando vencer, tentando ganhar todas as coisas, tentando vencer com as suas próprias forças. E como ele não consegue, infelizmente ele começa a andar angustiado, depressivo. E às vezes muito crente vive assim também. O pastor Luiz disse que ele estava na África e chegou e os pastores lá divulgaram a vinda dele. E um repórter chegou nele e falou: Pastor Luiz, qual que é a diferença? As pessoas estão dizendo que você vem, que você vai trazer uma mensagem nova. E qual que é a sua diferença desses outros pastores que vêm aqui, que pedem dinheiro, que querem arrancar dinheiro de nós? Começou a criticar a religião, falou das igrejas. E o pastor Luiz simplesmente falou: olha, primeira coisa, eu não vim aqui trazer uma mensagem nova, eu vim aqui trazer o evangelho. Só que eu não sei por que você está dizendo que eles estão vindo aqui pedir dinheiro. Não tem nada de errado nisso. Porque alguns pedem dinheiro para tentar agradar a Deus. Outros pedem que você ajoelhe e vai até a Trindade para agradar a Deus. Outros fazem penitência para agradar a Deus. Outros põem um terço na sua mão para falar reza, não sei quantos, para agradar a Deus. Então, a religião não tem diferença. Ele diz: olha, mas o que eu vim falar aqui não é uma verdade nova do Evangelho. O que eu vim falar aqui é o Evangelho verdadeiro, que é Cristo em nós, que você não precisa fazer nada para que Ele possa agradar de você, porque Ele fez tudo por você. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não é nós fazendo no nosso braço forte, é Cristo de braços abertos, lá na cruz, fazendo tudo por mim e por você. Então, mas é lógico que às vezes quando nós estamos falando lá para as pessoas lá no mundo, eles vão entender que cristianismo é essa religião, é esse vir para o culto. Não tem como mudar isso. Mas entenda, cristianismo não é religião. O cristianismo não é religião. Cristianismo é uma pessoa, é Cristo vivo dentro de nós, é a expressão de Cristo aonde nós temos. Cristianismo é uma crença em uma pessoa, é crer em Cristo Jesus, é um relacionamento vivo entre você e o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então, cristianismo não é uma questão de comportar-se bem ou fazer algumas coisas que precisa ser feito ou estar alinhado. Cristianismo é crer corretamente. Diga comigo: eu creio corretamente. Então é claro que nós vamos ter um comportamento correto. Não estou dizendo que, não, então a religião, o cristianismo, me livra de fazer tudo certo. Não, nós vamos ter um comportamento correto. Mas isso não é resultado de uma obrigação ou de uma lei que eu faço. Mas é porque eu creio correto. É porque eu creio em Deus, é porque Deus está dentro de mim que eu tenho uma mudança. Então, se você for olhar até mesmo alguns filósofos fora da igreja, eles dizem essa mesma coisa, que por trás de todo comportamento tem uma crença que sustenta. Ou em outras palavras, tudo que o homem faz é resultado daquilo que ele crê, ou daquilo que ele acredita. Por isso que é muito importante
nós temos a mentalidade de cremos na pessoa certa, de relacionarmos da maneira certa. Meu pai dizia isso quando eu era criança, dizia, olha, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então o cristianismo é isso, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então a Bíblia diz que conforme nós vamos sendo parecidos ou andando com Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele. Então a forma ou como eu vou andando com Cristo, eu vou mostrando quem eu sou. Isso é cristianismo, é você andar com a pessoa certa, andar da maneira certa e crer da maneira certa em Cristo Jesus. Então crer corretamente é importante, porque isso afeta diretamente a sua fé, seu corpo, sua vida, sua alma, todas as coisas. Então, se eu creio certo, se eu acredito em Cristo, se eu estou convicto das verdades que a palavra de Deus é, todo o meu comportamento, toda a minha vida, tudo está baseado unicamente nele. Então, não é uma questão de se comportar, mas é uma questão de crer corretamente. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22. Diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. Então, olha que interessante. Se nós temos o comportamento correto, eu compreendo que eu fui liberto de todo pecado, de tudo aquilo que me contamina, ou de tudo aquilo que destrói a minha vida. Então, uma vez que eu acho que eu ainda estou preso no pecado, uma vez ainda que eu acho que Cristo não me libertou, qual que é o problema? Eu estou crendo correto, e tudo isso ainda me torna escravo dele. Mas uma vez que eu creio correto, que Cristo me libertou, que todas as coisas eu tenho nele, que eu tenho um comportamento, ou que eu creio certo e ainda tenho um comportamento correto, todas as coisas, ou toda a vida abundante de Deus é derramado sobre mim. Então por isso que nós precisamos ter esse pensamento ou essa crença correta. Qual crença? O que é que eu preciso de crer? Que o Evangelho é Cristo dentro de nós. O que é que eu preciso de crer todos os dias? O que é que eu preciso de confessar todos os dias? Que Cristo está dentro de mim. Para quê? Porque uma vez que eu creio certo, eu tenho o comportamento certo, e eu posso desfrutar de toda a abundância que Deus tem para mim. Então por isso que nós temos nesses dias falado sobre isso. Creia certo, confie em Deus, tenha Cristo no centro. Olha, sabe o que é interessante? Porque se eu tiver o pensamento errado, todas as coisas que Deus tem para mim não tem valor. A Bíblia diz que o sal, ele se torna sem sabor quando ele mistura. Então quando o sal mistura, ele perde tudo aquele sabor que ele tem. Assim também é o Evangelho. Uma vez que a graça começa a se misturar com a lei, ou uma vez que o meu pensamento correto começa a se misturar de forma errada, eu perco o valor. Eu não posso desfrutar daquilo que Deus tem. Eu não posso desfrutar das bênçãos de Deus. Sabe, eu falo para muitos irmãos que caminham comigo, falo: irmão, tome cuidado com aquilo que você ouve. Tome cuidado com aquilo que você realmente tem se alimentado. Não, eu não quero te proibir de você ouvir outros pastores, jamais. Não é esse o meu objetivo. Mas sabe, tome cuidado. Porque às vezes isso pode te trazer um pensamento ou um comportamento errado a respeito daquilo que Jesus realmente é. Você sabe de uma verdade? É que o único lugar onde você come comida que é totalmente saudável é na sua casa. Por quê? Se você ainda é solteiro, sua mãe está lá na sua casa, ela vai escolher as melhores verduras, a melhor carne, vai lavar o arroz da maneira certa. E você vai se alimentar da forma correta, sem nenhuma contaminação.
Se você é casado também assim, a sua esposa vai fazer para você, vai fazer para os seus filhos. Então o que eu quero te dizer é que o melhor lugar de você se alimentar é aonde? Na sua casa. Pastor, posso comer em outro lugar? Pode, mas tome cuidado. Por quê? Porque não existe nenhuma teologia neutra. Não existe esse negócio, só eu estou pegando só o bom. Cuidado com isso. Porque isso pode te trazer um resultado errado a respeito das crenças ou das verdades do Evangelho a respeito da sua vida. Dessa forma, o que nós queremos é que você nessa noite tenha uma mudança de crença, de verdades do Evangelho. Uma mudança daquilo que Deus tem para você. E essa mudança, a Bíblia se chama de arrependimento. Pastor, só um minutinho. Arrependimento não é mudança, não. Mas quero te trazer umas novas verdades nessa noite. Então, a primeira coisa, viva uma vida no arrependimento. Arrependimento é quando você chega a uma conclusão falando, poxa, eu estou errado. Eu preciso ser mudado. Então a Bíblia diz, ou coloca em outros momentos, que a palavra mudança ou arrependimento é a mesma palavra do que metanoia. O que é metanoia? Meta é mente, mudança, perdão. Noia é mente. Foi me dar uma cola aqui, alguém me deu errado. Então, metanoia, mudança de mente. E essa palavra metanoia, é que às vezes a gente acha uma palavra tão difícil, tão estranha, mas é uma palavra muito normal lá para os judeus. Um exemplo disso é quando ele chega numa sorveteria, ele chega lá e fala, olha, eu quero um sorvete de morango. E a atendente vai lá pegar um sorvete de morango, e de repente ele fala, opa, metanoia, eu quero de creme. Eu tive então uma mudança de pensamento, eu tive uma mudança de ideia. Então essa mudança não é algo terrível, muito diferente. Sabe, a Bíblia diz que João Batista dizia, olha, arrependei-vos que Jesus está vindo. Só que aí Jesus, quando ele chega, ele fala, arrependei-vos, pois o reino é chegado. Mas o que Jesus estava dizendo? Olha, tem uma mudança de mente, mude o seu pensamento, porque o reino agora chegou. O que João Batista dizia se tornou então real. Eu cheguei. Quem que era o reino naquele momento? Era o próprio Jesus. Quem que é o reino de Deus hoje? Onde está o reino de Deus hoje? O reino de Deus hoje está dentro de nós. Então esse metanoia ou essa transformação, somos ainda nós que vamos anunciar às pessoas. Somos nós que vamos falar. Mas presta atenção, quando Jesus pregava aquilo, quando Jesus ministrava e falava, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado, não era uma questão de Jesus chegar lá e as pessoas começarem a ajoelhar aos pés de Jesus e falar, eu me arrependo, eu estou chorando aqui. Não era isso que Jesus, não era esse o objetivo de Jesus. Não estou dizendo que às vezes o arrependimento vai trazer choro, vai trazer mudança, vai trazer uma amargura. O que Jesus estava dizendo era, presta atenção, haja uma mudança a respeito daquilo que eu sou. Eu não sou somente um homem, eu não sou somente um judeu, eu sou o próprio Filho de Deus, que vim trazer o reino de Deus neste lugar. Eu sou o próprio Filho de Deus, que vim trazer a mudança para vocês. Eu sou o próprio Filho de Deus, que vim trazer o reino. Só que infelizmente aqueles homens não acreditaram em Jesus, não tiveram uma metanoia, não tiveram uma transformação. Olha, não sei o que teria acontecido se os judeus tivessem acreditado em Jesus, mas com certeza se eles tivessem acreditado, haveria uma mudança em tudo que nós estamos vivendo hoje. Como o evangelho não chegou a eles, nós podemos então desfrutá-lo. Você sabe, lembra da primeira pregação de Pedro, onde 3.000 pessoas se converteu? A pregação de Pedro foi o seguinte, arrependa-se, ou metanoia, porque um dia Jesus, o próprio Filho de Deus veio, vocês não acreditaram nele, ele morreu pelos seus pecados, e agora ele está junto a Deus. Aí aqueles homens que estavam lá diziam, mas o que nós precisamos fazer agora
para que esse Deus então, ou para que o próprio Jesus possa, ou para que possa entrar na nossa vida, ou para que possa haver uma mudança? Aí Pedro responde da seguinte forma: arrependa-se e seja batizado. O que ele estava dizendo? Tem uma mudança, ou transforme a sua mente a respeito de quem é Jesus, creia que realmente Ele é Filho de Deus, creia que realmente Ele salvou o mundo, e assim seja batizado. Então preste atenção, há uma coisa muito importante no Evangelho, é que a gente possa crer corretamente, é ter uma mudança a respeito daquilo que Jesus é. E não tem problema um dia eu chegar e falar: poxa, por muitos anos eu acreditei errado, e agora eu tenho uma metanoia, eu tenho uma transformação. Sabe, eu sou crente desde quando eu me entendo por gente, eu sou crente. E por muitos anos eu acreditava que se perdia a salvação. Eu me lembro que às vezes eu ia nos congressos, menino, 12 anos, 8, 9, 10, sei lá, 11, 12 anos. E todo encontro, todo evento que eu ia, a pessoa falava: quem quer aceitar Jesus? Eu saía do lugar e ia lá e falava: Jesus, eu quero te aceitar, não sai da minha vida em nome de Jesus. Ia no outro congresso: quem quer aceitar Jesus? Eu falei: eu preciso aceitar Jesus, porque eu acho que eu perdi Ele quando eu estava vindo para cá. Jesus, eu te aceito. E você sabe, e pecava, eu falava: poxa, eu preciso aceitar Jesus de novo, porque eu perdi Ele. Só que aí um dia eu entendi que não foi eu que aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou, e não tem nada que eu possa fazer para que eu possa mudar isso. Eu tive então uma metanoia, eu tive uma transformação, comecei a crer diferente, e uma vez que eu criei diferente, eu tomo posse da verdade do Senhor Jesus. Você sabe, por muito tempo também eu acreditava que Deus prosperava alguém, e eu via muito isso. Olha, cuidado, Deus está te prosperando, mas Ele vai tirar tudo de você, para que Ele possa testar se você é fiel ou não. Assim como Ele fez com Jó, Ele fará com você. Então, o povo da igreja tinha medo de prosperar, falava: eu vou prosperar para quê? Para Deus tirar tudo de mim. Aí um dia eu tive uma metanoia, que Deus é bom todo instante, que Deus quer me prosperar, que Deus não quer tirar nada de mim, que Deus não quer me ver sofrendo, Deus quer te ver feliz e abundante em todos os dias da sua vida. O que aconteceu? Teve uma metanoia, uma transformação. Você sabe, às vezes nós achamos que nós vencemos o pecado tomando atitudes naturais e carnais. Por muito tempo, falar aqui para os jovens, né? Mas por muito tempo eu falava para o jovem, eu falava: pastor, eu não consigo vencer a masturbação. Eu falava: irmão, toma banho de água gelada. Mas um dia eu entendi, tive uma metanoia, uma transformação. De qual é? De que eu preciso crer corretamente a respeito dos pecados sobre a minha vida. Como que eu vou vencer o pecado? Se Cristo me libertou, verdadeiramente eu serei livre. Então não é a água gelada que te faz livre, não é a falta de internet que te faz livre. Que te faz livre do pecado é crer corretamente que Cristo te libertou, e porque Ele te libertou, você não é mais escravo do pecado. Entende isso? Então, essa mudança precisa acontecer na nossa vida, em todas as áreas, em todas as coisas. Então, você quer experimentar essa transformação na sua vida? Tem uma vida diária de arrependimento, de mudança. Porque quando eu falo arrependimento, é você mudar o pensamento, é você ter essa metanoia. Talvez estou aqui dizendo, mas alguma vez você já veio aqui no culto que o pastor Sérgio ou outro pastor ministrou, e às vezes ele está pregando e você de repente fala: poxa vida, nunca pensei nisso. Nossa, olha que verdade profunda, olha que coisa maravilhosa. O que é que você teve? Uma transformação, um arrependimento, uma metanoia daquilo que você acreditava. Você não chorou, você não caiu no chão, você não rolou, você não pulou, você não fez nada. Simplesmente você se arrependeu. Arrependeu do quê? Dessa mudança de vida.
Uma nova crença foi estabelecida. Houve em você uma mudança de mente, uma transformação a respeito daquilo que você acreditava. Então, olha, essa mudança, esse arrependimento, não é uma transformação qualquer. É uma mudança de 180 graus. Como assim? Eu estou vivendo na lei, eu estou debaixo da condenação, e de repente eu tenho uma metanoia, eu tenho uma transformação. Então eu mudo totalmente a direção. Eu não ando mais naquele caminho. Eu não ando mais naquilo que eu acreditava. Eu agora tive uma transformação. Por isso que essa metanoia tem que acreditar. Por quê? Porque você não pode ser somente convencido das verdades do Evangelho. Você sabe que tem crente que é igual... Você já viu Pincher? Rapaz, que bicho. Tem um cachorro que eu acho que não foi criado por Deus, foi o tal do Pincher. Estou brincando em nome de Jesus. Se tiver alguém que tem Pincher aqui, me perdoe. Mas Pincher não late, você vê que é Mia, né? Mas, não sei por que eu estou falando isso desse Pincher. Mas você sabe, se você um dia pegar um Pincher, toda vez que ele latir, você dá um tapa na cabeça dele, e quando ele estiver calado, você vai ficar batendo. Ainda mais quando chega a visita, né? Aí quando ele fica calado, você dá um pedaço de carne, o que vai acontecer com 2, 3 meses com o Pincher? Ele vai parar de latir. Ele late, você bate nele, ele fica calado, você dá comida, ele naturalmente vai pensar, é melhor eu ficar calado do que eu latir, sim ou não? Você sabe que tem muito crente que está assim, ele só aprendeu a parar de latir. Ele peca, pá. Ele peca o discipulador, pá. Ele peca, pá. Aí eu não posso, pá. Eu não estou aguentando mais pecar, porque toda vez que eu... Presta atenção, o que eu quero te dizer nessa noite é que não é uma batida que vai te mudar, não é um pedaço de carne que vai te mudar, é uma transformação a respeito daquilo que você crê que pode mudar você. É uma metanoia do Evangelho, da palavra que vai mudar você. É uma mudança totalmente de rumo, de direção. Isso sim é que pode mudar alguém. Não fique querendo se convencer daquilo que você não é. Convença daquilo que a palavra diz que você é e creia corretamente nisso. Confesse isso todos os dias. Fale isso todos os dias. Você sabe, todos os dias eu acordo, levanto da minha cama, eu falo, eu sou justificado em Cristo Jesus. Todas as coisas que o Senhor diz ao meu respeito é verdade. Você sabe, isso vai trazendo uma verdade dentro de mim, vai trazendo um arrependimento e uma transformação daquilo que eu acreditava de errado. Isso é tão poderoso, porque você vem aqui no domingo, você vai nas células durante a semana, e todo instante, nós vamos lançando palavras, crenças a respeito daquilo que Deus é. Isso vai mudando você, vai mudando a sua vida, vai mudando o seu casamento, vai mudando a sua forma de pensar a respeito de todas as coisas, e de repente isso está produzindo mudanças e frutos de vida dentro de você. Mas isso como aconteceu? De repente, sem você forçar nada. É Cristo mudando de você, é uma transformação, uma mudança, um arrependimento daquilo que eu acreditava. Você sabe o que é interessante? É que em Lucas capítulo 15, o Senhor Jesus demonstra aqui algumas formas de arrependimento. Ele ilustra, ele fala algumas parábolas aqui, mostrando essa visão de arrependimento na prática, na mudança real. Como que é que vai haver esse arrependimento? Como que é que vai haver essa mudança, ou essa metanoia na prática? Então, Lucas capítulo 15, verso 3, está rápido. Tá, Jesus, o que aconteceu? Verso 3, os irmãos já tinham colocado lá sem falar. Aleluia, metanoia, eles estão mudando a mentalidade. Oh, Jesus poderoso. Tem que aplaudir, aplaude esses irmãos, estão vencendo. Volte para cá. Então ele diz assim: então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as 99, vai buscar a que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justas que não necessitam de arrependimento. Olha que poder esse arrependimento aqui. Aonde houve arrependimento? A Bíblia diz que Deus se alegra porque uma pessoa ou uma ovelha se arrependeu. Mas sabe o que é interessante? Quem foi que aprontou aqui? Quem foi? Foi quem, irmãos? A ovelha. Quem saiu para procurar a ovelha? Foi o pastor. Bem provável aqui já era noite. É só uma parábola, mas só vamos aumentar um pouco aqui a parábola. Mas era noite. Bem provável que era a hora da janta, a hora de tomar um banho. Isso não é o melhor horário? Chegar em casa, toma aquele banho, tira aquela urucubaca do dia. Sua esposa preparou aquela janta, você senta na... Olha que momento bom. Aí nesse melhor momento, o pastor contou as ovelhas, faltou uma. Aí ele, bem provável, a esposa: meu bem, vem entrar, já esquentei o chuveiro, já está pronto. Ele fala: meu bem, eu tenho que ir atrás daquela ovelha que perdeu-se. E ele sai para procurar. E a Bíblia diz que ele procura até achá-la. Mas quando ele acha, a Bíblia diz que ele coloca ela nos ombros e leva até a casa de volta. Quem precisava de arrependimento? A ovelha. Quem errou? Foi a ovelha. Mas o que ela fez? Só se perdeu, não fez nada. Não, só estava lá perdida. Sabe, a única coisa que a ovelha precisava de fazer é falar: ô pastor, me leva de volta. Eu estou perdido, graças a Deus o Senhor me achou. Era simplesmente se entregar. O pastor chega naquela ovelha e fala: vamos embora, vamos. Aí a Bíblia diz que esse é o verdadeiro arrependimento. Qual? Ser deixado levar pelo pastor. Permitir ser carregado por ele. Sabe o que é interessante? Que nem voltar para casa ela foi. O próprio pastor que levou ela. O próprio pastor que pôs no ombro, que levou de volta. Sabe, nós precisamos perceber esse amor desse pai. Perceber esse amor desse pastor. O pastor aqui não é o pastor, é o próprio Jesus Cristo, que pega você, que te leva de volta para casa. Mas você sabe qual que é o problema de muitas ovelhas? É que quando o bom pastor acha ela fala: não, para que você veio? Precisa não, eu sei o caminho de volta, eu só estou dando um passeio, precisava disso tudo não. Sabe, há muitas ovelhas que são orgulhosas, que quer se salvar sozinho, que quer tentar resolver o problema sozinho, vive debaixo de justiça própria, achando que ele mesmo pode voltar para casa. Mas a Bíblia diz que o arrependimento é: deixe que o pastor te leve. Permita Deus levar tudo na sua vida. Você sabe, você está com problema no casamento, simplesmente fala: Senhor, leve isso. Está com problema financeiro, deixa o Senhor fazer. Está com problema com seus filhos, deixa o Senhor fazer. Porque Ele, quando Ele faz, Ele muda, Ele transforma, Ele mesmo coloca nos ombros dEle, Ele mesmo carrega. E quando soluciona, a Bíblia diz que os anjos, que o próprio Deus se alegra com aquilo que você deixou Ele fazer. Olha que algo poderoso. Mas o que eu preciso? Arrepender-me. Aí ele continua, não vou ler porque nosso tempo está bem esgotado. Ele então continua dizendo sobre uma dracma perdida. Então a Bíblia diz que tinha 10 dracmas, e a mulher então perde uma. E ela sai a procurar na casa, a procurar onde que estava, e de repente ela acha.
E a Bíblia diz que ela então convoca também os amigos para a festa, porque ela achou aquela dracma perdida, aquela dracma que, sei lá, por algum momento não valia nem metade do valor que ela gastou na festa. Mas sabe por que Deus fez isso? Sabe por que Deus ilustra? Porque pequenas coisas, pequenas mudanças também têm valor diante de Deus. Sabe, Deus valoriza cada uma das coisas. Deus valoriza aquilo que seja pequeno para você, mas é grande para Deus. E por último, ele então conta a história do filho pródigo. Os irmãos estavam aqui do encontro, ouviram ela. Mas aí talvez você dizer, pastor, o filho pródigo arrependeu. Ele teve que mudar, ele teve que ter uma transformação. Mas se você for ler mesmo a história, você vai ver que o filho, ele sai de casa, ele pede o dinheiro do pai, ele pede a herança, ele deseja a morte do pai. E a Bíblia diz que ele sai de casa, gasta tudo que ele tinha, ao ponto de chegar a cuidar de porcos. Para um judeu, cuidar de porcos é a pior profissão que pode ter. Ao ponto de judeu não cuidar. Às vezes ele contrata, ele chama pessoas de outros países ou de outras cidades para cuidar dos porcos dele. Mas aquele filho, a Bíblia diz que ele foi cuidar de porcos, mas não só foi cuidar de porcos, ele começou a desejar comida de porco. Aí a Bíblia diz que ele teve então uma mudança. Eu preciso voltar para casa. Mas por quê? Vou chegar lá em casa e vou dizer para meu pai que eu pequei contra os céus e contra a terra. Aí ele chega na casa dele. Aí o pai está lá na porta esperando o filho voltar. E quando o pai vê, a Bíblia diz que Deus então, ou o pai então correu até o filho. Presta atenção, esse é o único momento na Bíblia, porque esse pai simboliza a Deus, que a Bíblia diz que Deus correu até alguém. Foi quando? Foi quando o filho pródigo decide voltar para casa. Aí o pai abraça o filho começa. O pai, não quer nem saber. Chama o servo, fala, pega a melhor roupa, pega o anel, pega a sandália, põe de volta no meu filho. Se fosse um filme de Hollywood, ia mostrar o filho voltando. Pai, eu pequei contra os céus. Mas como é a Bíblia, é a verdade, é Cristo, é o centro. Não mostra isso, só mostra o filho voltando, o pai o recebendo, indo atrás dele, colocando nele as melhores. O pai não deixou o filho falar nada. O filho simplesmente recebeu. Mas por que aquele filho voltou? Porque ele estava com fome. Deu fome no camarada. Você sabe, quando dá fome, você faz qualquer coisa, volta para casa do pai. O filho teve fome, ele voltou. Aí quando ele chega na casa do pai, o pai o aceita. Mas ele não faz nenhuma menção da mudança, da transformação. Ele simplesmente aceita. Você sabe, há muitas pessoas que vêm para a igreja porque está com problema no casamento, está com problema na vida financeira, que está, sei lá, passando por uma doença, está com problema com droga. Não se preocupe, Deus aceita, Deus te recebe e Ele decide mudar a sua vida. Esse tempo atrás um jovem chegou em mim e falou: pastor, o senhor não acredita, eu vou te contar meu testemunho. Aí quando é testemunha, eu gosto de ouvir dos irmãos. Aí ele falou: pastor, eu vim para a igreja por causa de uma moça. Eu falei: que testemunho que é esse? Ela me chamou para o encontro, eu pensei que eu ia ficar com ela lá no encontro, e eu fui para esse encontro, fiquei atrás dela. Aí eu falei: se eu fosse Deus, eu tinha mandado um raio naquele momento. Irmão, porque nós somos meio carnal, né? Mas Deus aceitou aquele rapaz, ele foi para o encontro, teve uma metanoia, teve uma mudança, já não queria mais a menina, porque... Graças a Deus, brincando. Aí teve uma mudança, aceitou Jesus, começou a liderar, tornou discipulador. Mas sabe por quê? Porque um dia Deus aceitou ele, mesmo ele querendo vir procurar uma namorada. E a mesma coisa acontece com você.
Sabe, do jeito que você veio, o Pai aceita você, Ele te dá uma mudança de vida, Ele coloca sandálias novas, Ele coloca sapato novo, Ele coloca roupa nova. Você sabe, nem foi um arrependimento perfeito, o cara só foi porque queria comer. Sabe, nem foi um arrependimento perfeito, ele só queria comer. Mas decidiu voltar para casa, e quando ele decide, o pai então vai até ele. Você sabe, irmãos, qualquer um que faz menção de querer voltar para o Senhor, de querer ir para a casa do Pai, o Senhor Jesus corre ao encontro dele. A Bíblia diz que eu olho para o monte, que é de lá que me vem o socorro. Só de eu olhar, o Pai já vem, o céu já se abre, o Senhor já abre os seus braços. Você sabe, Jesus não morreu na cruz de baixo fechado, Ele morreu na cruz de braços abertos. Por quê? Porque da maneira que você for, Ele está de braços abertos para te receber. É isso que Jesus fez por você. Mas o que você precisa é ter uma metanoia. Você sabe o que é mais interessante? O que me dá mais raiva na parábola do filho pródigo? É que tem uns momentos que eu gosto de estar na história. Mas o filho foi para casa, e ele, se fosse eu, sei lá, aprontei, pedi a morte do pai, meu pai chegou, correu atrás de mim. Aí o pai começa a pôr roupa, você não vê o filho falando assim: não pai, calma, não precisa me pôr isso não. Não pai, não, pai, calma. Não, o filho, o que ele faz? Quer trocar minha sandália? Não, tá bom, rapidão. Minha roupa, não, nem entro pro quarto, cara, não, aqui mesmo, pode tirar minha roupa aqui para pôr. Aí para piorar, sabe o que ele faz? Dá um anel. Sabe o que significa dar um anel? Eu sei que cada um tem um significado, mas esse do anel é o mais terrível. O anel é um cartão, naquele tempo não tinha cartão de crédito, mas hoje é um cartão de crédito Black Infinity. Aonde você passa o negócio vai. Conversei com um cara muito rico, e ele começou a me contar e falou: falei, se você passar o cartão de crédito para comprar um carro, você compra, e qualquer um, pode ser Mercedes 500 mil. Falei, meu Deus do céu, passa. Falou, qualquer coisa, não tem limite. E aquele pai fez isso para o filho, pôs o anel na mão dele, falou, meu filho, está aqui o cartão de crédito illimite. Aonde que você pôr, naquele tempo, ele ia com o anel, onde que ele punha a mão na cera, carimbava a dívida. O pai depois passava lá e pagava toda a dívida. Então o pai devolveu. Ô irmão, se fosse eu, se meu filho faz isso, nem água, você vai tomar banho na água gelada, porque nem água quente você vai receber na minha casa. Mas o pai não é assim. O pai é bondoso, te traz de volta, te dá tudo que você precisa. Tudo que você precisa, o pai te dá de volta. Mas teve alguém que não se agradou. Você sabe quem foi? O irmão mais velho. O irmão mais velho olhou para aquilo, olhou para aquela situação e disse: pai, eu sou líder, eu sou discipulador, eu estou servindo aqui há quanto tempo, mas até hoje o Senhor não me deu nem um carneirinho para mim comer. Sabe, do ponto de vista dele, ele estava certo, do ponto de vista da justiça própria, o camarada estava certo. Eu estou liderando, estou fazendo tudo para Deus, e Deus não me dá nada, mas dá para aquele cara que acabou de chegar aqui na igreja. Como pode, Deus? Sabe qual que é o problema daquele filho? É porque ele nunca saiu de casa, mas ele também nunca esteve dentro de casa. Entende? Ele tinha tudo, mas ele acreditava que se achava merecedor de todas as coisas. E porque ele se achava merecedor, ele não podia ter nada. Você sabe, essa história de falar: Deus, como pode? Eu sou líder, sou pastor, sou discipulador, minha filha está doente. Tem alguma coisa errada nessa história. Eu não vou participar da festa. Você está lá orando por um carro e de repente chega o irmão e fala: pastor, eu comprei um carro. Eu não participo dessa festa. Pastor, eu comprei uma casa. Eu não participo. Deus, o que está acontecendo? Será que tem alguma ligação errada entre eu e você? O irmão acabou de chegar, tem casa própria, eu não tenho. Eu não participo dessa festa. O irmão quer dizer, comprou uma casa, me chama que eu vou lá comemorar contigo, comer carne assada, vamos assar, vamos celebrar. Mas presta atenção, o problema é que você tem tudo, mas acaba vivendo como se não tem nada. Entende isso? Você tem tudo de Deus, mas você fica preocupado com o irmão que está do seu lado.
fica preocupado em se arrepender, fica preocupado em achar que você precisa merecer. Enquanto você tentar merecer algo de Deus, Deus não pode te dar nada. No Velho Testamento, percebe que o homem, ele precisava fazer algo para ser abençoado por Deus. Quando Jonas vai pregar para os ninivitas, ele chega lá e diz: olha, arrependei-vos, pois é chegada a hora. Aí então eles arrependem, coloca saco sobre eles, deita nas cinzas, por 3 dias, até os animais não comeriam, ficavam de jejum, e diz: Senhor, nós nos arrependemos. Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou, nós o amamos. A bondade de Deus sobre a sua vida, ela é totalmente nova agora. Você precisa simplesmente crer a respeito das coisas de Deus. Não é simplesmente um cair no chão ou um chorar, é simplesmente uma mudança de mente, crer corretamente as coisas a respeito das coisas de Deus. Aí talvez você vai dizer: pastor, mas Pedro chorou amargamente. Sim, mas vamos lembrar um pouco da história. A Bíblia diz que Pedro chega em Jesus e fala: Jesus, eu não vou te negar, se for por mim você não vai morrer. Aí Pedro nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que na cruz, no Calvário, Jesus olha para Pedro. E quando Pedro vê aquela imagem, a Bíblia diz que ele sai chorando amargamente. Mas por que você acha que ele chorou? Porque Jesus olhou para ele e falou: está vendo, Pedro? Você errou contra mim. Você pecou. Não, irmãos, não foi esse olhar. Creia em mim, em nome de Jesus. O olhar foi um olhar amoroso de Jesus, falando: Pedro, não importa o que você fez, eu decido te amar independentemente. Aí quando Pedro olha aquilo, ele se assusta. Aí ele sai para chorar mesmo. Por quê? Porque o que constrangeu não foi uma acusação, foi um amor, foi uma mudança de mente, foi crer que Deus é bom, foi crer que Deus é com ele. Mas você sabe, Judas foi diferente. Judas, ele tentou se justificar sozinho. A Bíblia diz que ele até se arrependeu, porque ele devolve as 30 moedas. Mas ele tenta se justificar, tenta mudar, ou tenta se perdoar pelo que ele está fazendo. E a Bíblia diz que ele sai então para se suicidar, para tirar a sua própria vida. Mal ele sabia que horas depois, o próprio Filho de Deus seria pendurado no madeiro, para que aquele pecado pudesse ser então perdoado. Então, quando você decide viver debaixo daquilo que você acha, debaixo da condenação, sem uma mudança, sem uma transformação, infelizmente, você não pode desfrutar de tudo que Deus tem. Viva a justiça de Cristo. Pedro cometeu o mesmo pecado que Judas, traiu. Só que a atitude de Pedro foi diferente da atitude de Judas. Judas quis resolver sozinho. Judas quis achar a solução sozinho. E você sabe, quando você quer viver debaixo dessa força própria, ou dessa justiça própria, sempre você vai viver debaixo de condenação. A justiça própria é a mãe de todos os pecados. Você sabe, quase todos os pecados de Jesus foi de bênção. Só teve um de maldição. Só um. Foi quando ele amaldiçoou a figueira. Mas por que ele amaldiçoou a figueira? Porque a Bíblia diz que ela estava verde já para dar fruto, mas ainda não era tempo de figo. Aí Jesus então passa por ela e amaldiçoa aquela figueira, porque ela estava vivendo de aparência. E você sabe, terrível é os crentes que querem viver de aparência, viver aquilo que ele não é, viver para aquilo que ele acha que ele precisa ser, e não para aquilo que ele acha que Cristo precisa ser nele. Sabe, a primeira menção de figueira está lá em Gênesis, quando Adão e Eva, ele peca. E ele então tenta se esconder de Deus com as folhas de figueira. Então, a figueira aqui, ela se representa essa justiça própria, esse tentar esconder de Deus.
Obras humanas, olha, obras humanas, nenhuma delas pode ser justificada diante de Deus. Nenhuma obra humana pode ser aceita diante de Deus. Adão queria ser aceito diante de Deus dessa maneira. Vamos esconder atrás das figueiras. Atrás das folhas das figueiras. Olha, quero dizer para você, renuncie hoje toda justiça própria, se apegue unicamente na justiça de Deus, Ele é a sua justiça, você precisa crer nisso, creia que Ele é a sua justiça, pare de achar que se você fizer algo, Deus vai agradar ou vai mudar o pensamento que Ele tem ao seu respeito. Simplesmente, você só pode mudar quando você vive debaixo de uma mudança daquilo que Deus falou ao seu respeito. Romanos capítulo 5, verso 19. A Bíblia diz, 5:19, rapidamente. A Bíblia diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Você sabe o que é interessante? O dia que Adão pecou, todos nós nos tornamos então pecadores. Você não torna pecador o dia que você peca, você torna pecador o dia que você nasce. Você sabe, eu tenho uma filha mais nova de 2 anos de idade. Ela estava na escola esse tempo atrás, e a professora, ela decidiu sair assim do meio no intervalo e viu uma torneira, correu para a torneira e foi mexer. A professora falou: Malu, não mexe nessa torneira. Ela: tá bom, tia, tá bom. Aí ela trouxe de volta a Malu para o meio da turma, e a professora começou a brincar com as crianças. De repente ela saiu na calada, irmãos, caladinho, foi para debaixo da torneira, ligou a torneira, tomou banho de torneira. A professora olhou para aqui e falou: Malu, meu Deus do céu, assustou, acho que ela pensou: agora eu perco o emprego. Saiu correndo: Malu, o que você fez? Não é possível. Pegou ela no colo: Malu, por que você fez isso? Aí ela: foi a Bianca, filha do Gabriel da Barra. Que Bianca? Foi a Bianca. Bianca que pediu. Malu, larga de ser custosa. Então, mas não foi aquele dia que ela se tornou pecadora, foi o dia que ela nasceu. Olha, mas sabe o que é interessante? Porque se nós somos pecadores, porque nós nascemos da raiz de Adão, nós também somos justificados quando nós nascemos em Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que um pecador jamais pode ser justificado pelas suas obras, jamais alguém que é justo pode se tornar pecador porque ele está pecando. Então, uma vez que você é justo, você sempre será justo, porque a sua justiça não depende dos seus atos, mas depende daquele que está dentro de você, depende daquilo que Cristo fez por você. Creia nisso. Sabe, falar dessas coisas é muito fácil. O difícil é termos essa revelação, esse entendimento de que eu sou justo independente daquilo que eu posso fazer. A palavra de Deus diz que muito mais, aqueles que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Sabe, creia que o pecado não pode mudar a sua condição. Eu não estou te dando liberdade para pecar. O que eu estou te dizendo é: você é justiça de Deus. Cristo se fez justiça no seu lugar. E porque você está em Cristo, você também se tornou justo. Aí tu vai dizer: pastor, mas tem dia que a minha vida é uma tribulação. Olha, há uma diferença muito grande de posição e de condição. A condição, às vezes eu estou bem, estou mal, estou com raiva, estou bem, estou alegre, estou feliz, estou triste, estou preocupado. Mas você sabe, não deixe que a sua condição afete a sua posição. Qual é a sua posição? Eu sou justo em Cristo Jesus, e a minha condição não muda quem eu sou. Não pode mudar. Creia
Você é justo porque Cristo fez justiça no seu lugar. Terceiro, rejeite toda a introspecção. Muitos ficam analisando para dentro de você, olhando para dentro de si. Mas você sabe, a introspecção só traz culpa, só traz condenação, só traz dor, só traz angústia. Sabe, o diabo fica preocupado, querendo que você olhe para si. Está vendo? Olha quem você é, como você pode, como que você pode orar por isso, como que você pode falar dessas coisas. Você sabe, você precisa crer que a sua justiça, ou a sua transformação, só vai acontecer, não é quando você olha para dentro, é quando você olha para a cruz, quando você olha para Cristo. Ele é a sua mudança. Você sabe, esqueça de você mesmo, esqueça das suas preocupações, olhe simplesmente para Cristo. Um dia Jesus está com Nicodemos, e ele diz para Nicodemos: olha, como a serpente foi colocada no deserto, foi levantada no deserto, e quando as pessoas olhavam para aquela serpente, e todo o veneno dela era desfeito, das cobras que tinham picado os homens, era desfeito, assim também sou eu. Quando você, Nicodemos, olhar para Cristo, quando o homem olhar para Cristo, todo o veneno da serpente, toda a contaminação do mundo, será apagada da sua vida. Mas o que eu preciso fazer? Olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Você sabe, os dias que você está mal, pense comigo, faça uma análise aqui rápida. Por que você está mal? Porque você fica: eu não dou conta, eu não consigo, meu casamento não pode melhorar, eu não sou bom demais para minha esposa não é bom demais para mim. É simplesmente você olhando para dentro de você. Decida nessa noite olhar para Cristo, olhar para o Senhor Jesus, porque você nunca será bom o suficiente. Nunca será. Olha, é sério, irmãos, você nunca será uma boa esposa, você nunca será um bom marido, você nunca será um bom líder, porque sempre o diabo vai ficar te acusando. Sempre vai ficar te acusando, a todo instante. Você não é bom o suficiente, você não orou o suficiente, você não obedeceu o suficiente, você não foi fiel o suficiente, você não é digno de receber essa cura, você não é digno de receber essa herança. Sempre o diabo vai ficar fazendo isso. Mas se você der liberdade para ele, ele vai entrar, vai destruir, vai acabar com a sua vida. Sabe o que você precisa de fazer? Olhe para Cristo, olhe para o Senhor Jesus, creia simplesmente naquilo que Ele fez. Você sabe, eu disse para você, eu nasci na igreja, desde menino eu estou na igreja. E por muito tempo eu tentava fazer algo para agradar a Deus. Faça isso. E você sabe, por um tempo eu ouvi: Fabiano, ora uma hora que Deus vai estar feliz com você. Eu falei: uma hora é bom, uma hora é fácil. Colocava lá uma hora. Aí chegou um pastor e falou: olha, quem não ora 2 horas... Um livro que eu li uma vez, e disse: se pastor que não ora 2 horas por dia está desviando. Aí, irmãos, é sério, comecei a orar 2 horas, mas tinha dia que eu não conseguia, divino. Sabe, eu ia para casa e ia dormir falando: nossa Deus, eu estou desviando, hoje eu não consegui, só orei 1h40, meu Deus, eu vou desviar. Aí tinha dia que eu não conseguia orar, orava 1 hora, aí eu falava: meu Deus, agora, nossa, eu estou no passo, eu vou desviar, amanhã eu desvio. Sério, irmãos. Aí sabe qual que é o problema? É porque você nunca vai ser suficiente. Aí um dia eu ouvi uma palavra do irmão de um japonês, coreano, não sei, que coreanos são sem noção, né? David Chu, coreano, chinês? Coreano. Aí ele disse que ele ora 6 horas por dia, de 6 a 10 horas por dia. Tem um monte na igreja dele. E tem uma placa de jejum: é proibido orar e jejuar por mais de 30 dias. Aí eu falei: meu Deus, orar e jejuar dentro do monte 30 dias, estou enrolado, não estou conseguindo 2, como é que eu vou orar 30 dentro do monte sem sair? Aí talvez você também vive nessa luta, porque você trabalha o dia inteiro, chega na sua casa, tem que ir para a cela, tem que visitar. Aí você fala: quem não ora 3 horas por dia é um derrotado. Presta atenção,
não é aquilo que você faz por Deus. Não é que eu vou deixar de orar, não é que eu vou deixar de ler, não é que eu vou deixar de buscar, mas eu não faço isso para tentar agradar a Deus. Eu faço isso porque Ele me amou tanto, que eu tenho prazer em falar com Deus, que eu tenho prazer em orar, que eu tenho prazer em buscar, que eu tenho prazer de estar com Deus. Quarta coisa e último, me dê mais 5 minutos, amém, irmãos? Eles comeram meu tempo aqui, vocês me ajudam nisso. Quarta coisa, descanse no seu representante. 1 João capítulo 4, verso 17, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós seremos nesse mundo. Uma das afirmações mais poderosas na Bíblia é quando Jesus diz que se Ele é justo, eu também sou justo. Se Ele é amado, eu também sou amado. Se Ele é aceito, eu também sou aceito. Tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito também a mim e a você. Sabe, Deus sempre trabalha com representante. E Jesus é o nosso representante. Ele nos representa diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, verso 1, diz que Ele é... Você abriu? Então eu vou ler rapidão. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelo pecado. Você sabe, naquele tempo, no Velho Testamento, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele oferecia ali o sacrifício a Deus, se Deus rejeitasse aquele sacrifício, todo o ano daquelas pessoas era ruim, era um ano de derrota, era um ano de luta, de dificuldade, de batalha, de fome, de seca. Mas se o sumo sacerdote saísse de lá vivo, e ele chegasse na porta do templo, e ele dava essa bênção que nós fazemos aqui quase todos os domingos, diz que o Senhor Jesus vos abençoe e vos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós. Todo aquele ano daquele povo seria um ano de abundância, de favor, de prosperidade, de colheita. Você sabe, o povo não tinha feito nada, Deus somente tinha aceito o sacrifício do sacerdote, mas todo o povo tinha sido aceito, porque alguém fez por ele. Quando Jesus, lá na cruz, derramou o seu sangue, a Bíblia diz que o sangue dele foi aceito nas regiões celestiais. Ele voltou, e quando ele voltou, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele está à porta do templo, dizendo, o sacrifício foi aceito. Você sabe uma coisa que muitas vezes já parei para pensar, por que Jesus teve que voltar vivo para a terra? Que ele era o sacrifício, ele tinha morrido, foi um sacrifício aceito. Mas a Bíblia diz também que ele é o sumo sacerdote. Ele não é só o sacrifício, ele também é o sacerdote. E uma vez que ele é sacerdote, se ele não volta, não tem como ele dar a bênção. Mas a Bíblia diz que durante 40 dias, ele volta sobre a terra, ele pisa sobre a terra. Mas o que ele estava dizendo? O sangue foi pago, o sacrifício foi aceito. Seja abençoado em todas as coisas. Eu sou o sumo sacerdote, eu sou o representante de vocês diante de Deus, e hoje eu estou aqui dizendo para vocês, o sacrifício foi aceito, eu voltei, eu estou na terra, e eu digo, toda bênção seja sobre a sua vida, seja sobre você. Sabe, alinhe os seus pensamentos com a palavra de Deus, alinhe aquilo que você é com aquilo que Deus é. Alinhe a sua pensamento de vitória e permaneça em Cristo. A verdadeira transformação não é obra sua, é obra dele. Mas acontece quando você começa a ter revelação das coisas de Deus. Acontece quando eu começo a crer corretamente. Acontece quando eu começo a tomar posse dessas verdades. E quando eu tomo posse dessas verdades, essas coisas começam a acontecer na minha vida. Para encerrar, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4,
verso 26. Diz assim: disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Sabe qual que é a sua parte aqui na história? Dormir e acordar. Descansar. Você sabe, tem dia que eu estou na minha casa, que eu estou limpando a casa, e eu tenho 2 meninas, uma de 6 e uma de 2. E eu falo para elas: minha filha, se vocês ficarem em cima do sofá, não sair para nada, deixar o papai e a mamãe limpar a casa, quando terminar eu vou te dar uma recompensa. Só não me atrapalha. Só não suja aquilo que eu estou limpando. Você sabe? E elas obedecem. O que elas fizeram? Nada. Quem limpou a casa? O pai e a mãe. Quem recebeu a recompensa? Elas. Por que elas receberam a recompensa? Porque elas ficou sentadas sem bagunçar aquilo que Deus estava fazendo. Ou o pai estava fazendo nesse caso. Você sabe, a sua vida também é assim. Você quer receber do Pai? Tem uma mudança de mentalidade hoje, que é tudo do Pai. O que você precisa fazer é sentar no sofá. Isso é uma só analogia. Colocar os pés para cima e dizer: Senhor, eu confio no Senhor. Eu creio na abundância e no favor de Deus sobre a minha vida. E quando você crê que a casa estiver arrumada, que as coisas estiverem prontas, o Pai vem e fala: a sua recompensa agora está pronta. Por quê, Pai? Porque você descansou em mim. Porque você deixou eu fazer. É isso que você precisa fazer. Crer na bondade do Pai sobre a sua vida, deixar que Ele lance a semente, descansar, dormir, acordar, e no outro dia você vê que o seu casamento prosperou, que a sua vida foi mudada, que Deus abriu as portas, que Deus mudou a sua vida, mudou seu casamento, mudou todas as coisas, sem que você fizesse nada, simplesmente confiando em Deus. Queria que você ficasse de pé onde você está.